Então, todo mundo sabe que o nosso desafio é do sonho à realidade. Por quê? Porque José era um sonhador. E aí a grande pergunta é: quem não é? Quem não tem sonhos? Existe uma musiquinha, brasileira que diz assim: qual brasileiro? Quem não já sonhou ser o quê? Jogador de futebol. É isso que o brasileiro sonha. E aí esse ano nós tivemos tanta decepção. Eu digo, talvez devíamos sonhar um pouquinho mais com o voleibol, que pelo menos ganhou da França e recuperou a história, Mas quem não já sonhou? José tinha 17 anos, diz o texto de Gênesis 37. E com 17 anos é uma idade que realmente nós sonhamos muito. É aquela idade que você sonha com a profissão que você quer exercer. Você sonha o que é que eu quero ser na vida, Você sonha com quem você vai casar. Quanta coisa passa na cabeça. 17 anos é muita coisa acontecendo e sonhando. Você sonha com o futuro, como é que vai ser, Tanta coisa passa. E leia aí, dê uma olhadinha em Gênesis 37, de 1 a 5. Eu vou ler um pouco do texto da palavra de Deus. Diz assim, olha: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido com um estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó, que era o pai de José. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Diz o versículo 5: certa vez José teve um sonho. Então, nós vamos apenas olhar o início da trajetória da vida de José. E é importante você perceber, só pelo texto que nós acabamos de ler, que as histórias de José, ou seja, que os problemas na vida de José começaram a acontecer até mesmo antes dele compartilhar com os irmãos o seu sonho. Mesmo que José era um camarada que estava lá pastoreando o rebanho com os seus irmãos, veja bem, José era um camarada que mesmo com 17 anos já estava lá trabalhando. E talvez aqui, jovens, tenha uma lição importante para todos vocês. José, com 17 anos, já estava ajudando, trabalhando, fazendo algo concreto em benefício da própria família. Eu digo que às vezes aqui no Nordeste, nós muitas vezes não passamos para os filhos essa importância do trabalho, do envolvimento e da ajuda com o sustento da família. José, com 17 anos, já estava lá pastoreando. E veja bem que ele ajudava, Ele ajudava no serviço de casa, ajudava os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Jacó era um homem que tinha várias mulheres. E diz o texto também que ele contava ao pai a má fama dos irmãos. E alguém pode dizer: ih, pastor, José parece que era meio dedo duro. Não acusa José disso aqui não, porque não é verdade. Se você abrir sua Bíblia, lá em Gênesis 37,
no versículos 13 e 14, abra lá, dê uma olhadinha, diz assim: Israel, que é o mesmo Jacó, disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. Então veja bem, José aqui está obedecendo uma ordem, um mandado do seu pai. Sim, Senhor, respondeu ele. De novo, jovens, presta atenção de um modelo de obediência aos pais. E sabe o que a Bíblia diz? Que se existe um mandamento com promessa, se você quer ir bem na terra, filhos, seja, honre, obedeça seus pais. É ensino da palavra de Deus. Às vezes a gente não entende porque é que Deus abençoou tanto José, mas começa a olhar que José com certeza praticava aquilo que a Bíblia diz: se queres ir bem na terra, né? Quando você honra pai e mãe, o Senhor promete que Ele vai cuidar e vai te abençoar. E José era um desses filhos diferenciados, que estava lá obedecendo seus pais. Vê a continuação do versículo. Disse-lhe ainda o pai: vai ver se está tudo bem com os irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Então José era designado pelo pai para olhar os irmãos e para trazer ao pai as notícias do que estava acontecendo. Então ele, em obediência ao seu pai, ele tinha que contar ao pai exatamente o que estava acontecendo. E pelo jeito os irmãos de José não eram peça muito boa. Se você leu a história toda, você já sabe que os irmãos de José não eram peça boa. Agora, aqui, jovens, tem uma outra lição importante. Mesmo no meio de uma casa onde os irmãos não eram talvez muito obedientes, ou não eram peça tão boa pelo que fizeram com José, pelo que fizeram com o pai, por uma série de coisas, tendo erro também do pai, o modelo de José diz para mim, diz para você, jovem, que é possível fazer diferença mesmo convivendo com irmãos desobedientes. Você não pode se desculpar diante de Deus pela desobediência dos outros. Você é responsável pela tua vida. E mesmo que os irmãos de José não eram peça boa, isso não levou José a também não ser peça boa. Muito pelo contrário, ele manteve o seu coração na sintonia de Deus e se manteve em obediência aos seus pais. É por isso que José estava lá fazendo esse trabalho. Traga-me notícias. Então José ia lá, era pedido do pai, ele tinha que ir e contar, ele não ia mentir para a situação. Agora, o pai de José, Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel, se você ler Gênesis 32, lá no capítulo 32, a Bíblia explica porque é que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó, o nome Jacó significa usurpador. Olha bem, trapaceiro. Esse era o nome do pai de José. Um malandro, um trapaceiro, um usurpador. Por quê? Porque Jacó tinha dado lá uma enganada na história da primogenitura. Ele era meio esperto mesmo. E lá em Gênesis 32, Jacó tem um encontro com Deus, luta com Deus, e Deus muda o nome de Jacó para Israel, que quer dizer Deus luta. Então, uma nova caminhada. E quando eu olho para a figura de Jacó, meus amados, tem uma outra lição que nós precisamos aprender. Jacó também não era peça muito boa, mas
mesmo não sendo graça muito boa, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus amava Jacó. E a Bíblia deixa claro que Deus usou Jacó e a família de Jacó para abençoar uma nação inteira. Então, meus amados, desde lá Deus já não trabalhava só com aqueles que são aparentemente certinhos. Afinal de contas, não tem nenhum certinho, a Bíblia diz. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Jesus disse: eu não vim atrás dos justos, eu vim buscar os pecadores. Sabe por quê? Porque os sãos, os que pensam que são justos, que são certinhos, não admitem que precisam de Deus ou que precisam do médico. Então Deus veio, meu amado, para mudar a história de Jacó. Deus veio para mudar a minha história e para mudar a tua história, em amor a mim e a você. Não porque sejamos melhores, não porque sejamos obedientes, não porque sejamos diferenciados, muito pelo contrário. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus escolheu trabalhar com a história do mundo. E eu estou no meio, ó. Eu faço parte, pela bondade, pela graça de Deus. Sabe o que Paulo disse? Que ele se considerava o maior dos pecadores. É verdade, quando a gente começa a entender esse amor de Deus, quando a gente começa a compreender quem é o Deus da Bíblia, a gente começa a ter ideia do que é essa graça. E a Bíblia diz o quê? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. E isso aconteceu na família de Jacó, e pode acontecer, meu amado, na minha vida, na tua vida. Deus mudou aquela história, e Deus mudou a minha história, e Deus pode mudar a tua história, à medida que nós nos achegamos a Ele. Deus é capaz de mudar completamente a história. Então, Jesus já trabalhava, ou seja, Deus já trabalhava com Jacó. Agora, por que é que Jacó também pisou na bola? Veja o que a Bíblia diz. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Que erro tremendo! Um pai declaradamente, reconhecidamente, gostar mais de um filho do que do outro. Meu amado, é óbvio que quem tem muitos filhos, como Jacó tinha, nem todos não são iguais e obedientes, mas o que nós não podemos fazer, que Jacó não podia fazer, é essa predileção por filhos. Às vezes nós não temos ideia, nós não somos desafiados a trabalhar exatamente com os filhos diferentes. Agora, quando a gente olha para o modelo do amor de Deus, meu amado, Deus trabalhou comigo, Deus trabalhou com você, Deus trabalha, e a gente até faz aquela brincadeira, né? Mas lá no céu vai ter cada morador, não, vai ter cada figura rara, que Deus tirou dos mais tremendos buracos dessa vida. Mas Ele faz isso em amor. Se Deus age assim conosco, se esse é o modelo de Deus, como é que eu, como pai, que conheço a esse pai que amou o mundo inteiro, não é o que a Bíblia diz? Deus amou o mundo inteiro, não fez distinção nem predileção. Como é que eu em casa, com uma turminha menor, vou estar aqui dizendo eu gosto mais desse do que daquele? Então, parte dos problemas de José, sabe quem gerou? O pai de José. E amados e amadas, sabia que parte dos problemas lá de casa são gerados por mim? Parte dos problemas da sua casa, pai, ou a boa e a maior parte,
Sabe por quê? Porque Deus deu ao marido a responsabilidade de liderar. E quando nós não fazemos isso de forma em sintonia com Deus, a família padece. E a família de José sofreu muito por esses desvios de comportamento ou de situações dessa figura, desse homem chamado Jacó, que era um homem a quem Deus amava muito. E a Bíblia diz isso por diversas vezes. Mas por que José era tão amado por Jacó? Sabe a primeira coisa? José era filho da sua velhice. Em outras palavras, se nós fôssemos traduzir bem fácil, José estava mais para neto do que para filho. E avô, né? Coração de avô não é igual ao coração de pai. Coração de avô é deixa a criança, estou numa balinha, menino, deixa o menino aí à vontade, né? Coração de avô é muito mais bonachão, né? Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse filho hoje, e já com 50 seria complicado. Seria complicado, não seria impossível, mas poderia correr em erros desse tipo, porque você já não tem mais todo o gás de acompanhar os filhos, e pelo jeito Jacozão aqui já não acompanhava tanto, já usava José para ir lá e acompanhar os filhos, já ficava omisso, ausente muitas vezes. E muitos dos problemas de casa é exatamente pela omissão e pela ausência do pai. A Bíblia não deixa de tornar isso claro, querido. A Bíblia não esconde, nem mesmo sobre aqueles homens que lideravam, as suas falhas. Não esconde, porque de verdade Deus não veio trabalhar com aquilo que é certinho, não. Deus veio trabalhar com os pecadores, e eu e você estamos no meio. Então não pense que para Deus trabalhar com você, às vezes quando a gente não conhece a Jesus, a gente diz assim: eu preciso, sabe, pastor, deixar de fumar para poder ir para a igreja. Não é assim não. Quando Deus trabalha na sua vida, meu amigo, Ele vai lhe dar força para fazer coisas que nem você imagina. Em outras palavras, Deus lhe ama como você é, e Ele lhe quer exatamente do jeito que você está. E aí Ele começa com você uma caminhada nova, e Ele vai promovendo diferenças, e Ele vai trabalhando no seu coração, e Ele vai fazer coisas que nem você acredita que Deus tivesse feito. Eu já disse para vocês que quando eu voltei em casa, depois que eu aceitei Jesus lá em São Paulo, e eu mandei muitas cartas de pedido eu confessei muitos dos meus pecados ao meu carta, e pedi perdão para eles, coisa que ele não tinha nem ideia que eu tinha feito. E eu sabia que eu tinha feito, tinha lesado o patrimônio, tinha uma série de coisas, e eu precisava agora em Jesus acertar tudo aquilo com os meus pais. Quando eu vim para Pernambuco pela primeira vez e saí com meu pai, eu lembro como se fosse hoje, nós fomos para uma inauguração de uma fábrica, e tinha muita gente daquela cidadezinha do interior, e as pessoas disseram: seu Zezé, era assim que meu pai era chamado, eu ouvi dizer que esse filho teu aqui agora é crente. Na tua família tem um crente? Tem. E tu vai ser crente também? Rapaz, acho que não, eu não sei não. Aí meu pai dizia: eu não sei não, agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O que o Galego de Nazaré fez com esse camarada aqui, eu não consegui fazer em mais de 20 anos. Era assim que ele chamava Jesus, Galego de Nazaré. O que o Galego de Nazaré fez na vida desse cabra aqui, eu passei 20 anos tentando e não fiz. Porque Deus é poderoso quando nós vamos para Ele. E eu fui para Jesus, amado, no meio da mais profunda bagaceira, tudo fora de sintonia, tudo fora. E o Senhor me pegou lá, e pegou a tantos. Nós poderíamos ouvir N histórias dos que estão aqui. E o Senhor foi lá e firmou os passos. Então, agora veja o erro de José, né? Já velho, nascido. Além do mais, por que ele amava tanto José? Porque José era filho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava, a
quem Jacó trabalhou muitos anos, porque Labão passou a perna em Jacó, fez ele trabalhar muito tempo, depois deu a mulher errada, ele teve que trabalhar mais para poder receber Raquel. Além do mais, o nascimento de José foi uma luta, porque Raquel era estéril até o nascimento dele, e para uma mulher aquilo era uma coisa complicada. Por último, no versículo 3, já no final do versículo 3, Jacó ainda mandou fazer uma túnica longa para José. Pense que loucura. Por quê, pastor? Porque a túnica longa era uma roupa de festa, ornamentada, chique, colorida. Então José era aquele que acordava em casa e estava igual eu estou hoje, todo bonitinho, todo assim, né? Vestidinho de mangas compridas, uma situação especial para pregar. E pensa os irmãos de José, talvez aí tudo de macacão, e olhando para ele dizendo assim: o que é que esse cara tem aí? Olha o bonitão aí, olha o diferente, olha o bacana, né? Como o cearense diz, olha o bacana aí, é irmão, igualzinho em casa. Mas sabe quem arrumou essa confusão? O próprio pai de José. José não pediu isso, a Bíblia não registra que isso era o desejo de José. Ou seja, o próprio Jacó foi encontrando problemas e problemas para o seu próprio filho. E aqui a Bíblia não disfarça, né, o pecado de Jacó. E aqui mostra, como diz aquele adágio, tem pai que parece que é cego mesmo. Não compreende que isso é um absurdo. Você está tratando um filho com tamanha diferença que gera um problema com os outros. Mas tudo isso, meu irmão, acontece pela decisão do pai, não pelo desejo de José. E quantas vezes nós, como pais, é que somos responsáveis pelos problemas até que temos com os nossos próprios filhos, porque não dirigimos, não tratamos as coisas como deveríamos tratar, com justiça, com equidade, com isenção. Somos parciais, somos omissos, não acompanhamos. Tudo isso Jacó fazia. Jacó era um cabra fraco, muito fraco nessa coisa, com família, e ele pagou caro, muito caro por isso. E talvez, pense aí, né? Sempre mais fácil amar o mais comportadinho como José era, não por culpa de José, do que amar o filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Era difícil amar um camarada daquele, mas lá no filho pródigo diz que o pai amava e esperava todo dia a volta daquele camarada. É outro modelo. Ele não saiu porque o pai mandou, não. Não é porque o pai tratava o outro mais velho melhor, não. Lá deixa claro, o problema é do garoto, aqui não. O problema é muito do pai. E no meio de todo esse clima que já era hostil, a Bíblia diz que José teve então um sonho. E agora nós vamos ver exatamente como é a trajetória do sonho a essa realidade na vida de José. E você vai ver que quando José teve o sonho, os problemas começaram de novo, se agravaram dentro da própria família. Veja o versículo de número 8, diz assim: seus irmãos lhe disseram, José compartilhou o sonho, você vai ver aqui no versículo 6, ele disse assim: qual era o sonho de José? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Era a pergunta. Aí segue um pouquinho e diz assim: e o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele lhes compartilhava. Então, meus amados, é importante a gente ver como era o coração de José. Mesmo tendo todos os problemas que ele já sentia que tinha em casa,
À medida que ele teve um sonho, ele foi capaz de compartilhar o sonho com os seus irmãos. Ele abre o coração. Talvez se José fosse um pouquinho malandro, como seu pai tinha um estilo, dizia: rapaz, o clima aqui já não está bom, Deus falou comigo, mas eu vou aguentar aí. Mas José não, ele abre o coração, ele é transparente e ele conta para os seus irmãos exatamente o que aconteceu. E sabe o que a Bíblia diz em Mateus 18, versículo 3? Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. O que Jesus estava tentando dizer aos seus discípulos era um pouco daquilo que José vivia: sem malícia, sem maldade, com transparência, com humildade, com disposição de ser e de aprender, de passar pelas circunstâncias, mas de verdade crescer e aprender. Veja que no versículo 9, apesar de toda a situação, José volta a dizer, versículo 9, depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive um sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas, que eram os irmãos, se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, até o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram o quê? Ciúmes, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Então veja que na trajetória de José, do sonho à realidade, ele não foi compreendido dentro da sua própria casa, meus irmãos. De quem era o sonho? Eu tive um sonho, José entendia que Deus estava falando com ele, por isso ele estava compartilhando. E muitas vezes, você e eu pensamos, porque nós recebemos alguma instrução de Deus, alguma orientação de Deus, as pessoas vão aceitar e vão nos ajudar. Não, muito pelo contrário. Às vezes a sua visão, aquilo que Deus tem lhe dado, tem lhe despertado para fazer, a incompreensão vem dentro da sua própria casa. Quando eu disse para o meu pai, quando eu aceitei Jesus, foi ótimo. Mas quando eu disse para os meus pais que eu queria ser pastor, eles quase perderam a cabeça, não gostaram nada. Então José, meu amado, compartilhou, abre o coração, isso gerou mais ciúme. Mas eu fico pensando, se por causa de tudo isso José tivesse desistido dos seus sonhos, talvez muitos de nós desistimos diante das pressões da vida. E nós pensamos que as pressões só é dessa sociedade atual. Não. Desde o princípio lá, José já recebia incompreensão, pressão e afronta até, muita afronta. Você está pensando que você vai governar sobre nós? Veja lá no versículo 19, o que é que os irmãos dizem assim: lá vem aquele sonhador. Percebe aqui o desdém, percebe aqui a incompreensão. Você está pensando que você vai mandar? Meu filho, visionário, profeta, o que sonha paga um preço. E não é fácil. Quando Deus fala com você, lhe dá convicção de uma caminhada, porque os problemas às vezes, meus queridos, surgem dentro da própria casa. Não foi diferente na vida de Jesus. Sabe o que o povo dizia? Mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Que história é essa? Ele que é o Messias, ele que vai ser o Salvador? Não é esse aí o filho daquele José lá, que já é outro José, né? Filho do carpinteiro, por que agora não? A Bíblia diz, meus amados, que em Mateus capítulo 11, abre a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, versículo 53, como Jesus fala claramente conosco sobre isso. Mateus capítulo 11, versículo 53 a 57. Mateus capítulo 11, versículo 53 a 57.
Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Não. Agora eu estou tentando. Não, agora eu perdi. Mas a ideia é aquele texto quando Jesus diz, talvez é Mateus capítulo 14, que o profeta 13, que o profeta não é bem recebido, não recebe honra na sua própria casa, tá certo? Então muitas vezes na sua própria casa são que as pessoas não estão entendendo exatamente quem você é e o que Deus lhe designou. Mateus capítulo 13, 53. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todos os seus irmãos? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhe disse o quê? Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então, meus amados, não foi diferente do que aconteceu na vida de José, do que aconteceu até na vida do próprio Senhor Jesus, e que pode acontecer na tua vida. Deus pode estar falando algo no teu coração, está te dando uma convicção, está te dando uma resposta para você fazer determinadas coisas, e à medida que você compartilha dentro da sua própria casa, você não ser entendido nem pelos pais, nem pelas pessoas, e gerar em casa um clima ainda mais exacerbado de ciúme, de inveja, de uma porção de coisas. Afinal de contas, a Bíblia diz que a criança já nasce com estultícia, já nasce com despertar. Agora isso já vem com a criança já nasce com estultícia, com uma propensão para o pecado. Isso muitas vezes se exacerba na fase adulta, de tal forma, e aqui na família de José, que em Gênesis 39, versículo 20, diz exatamente isso, aquilo que o jovem disse. A única coisa que eu acho que não vale a pena é matar, mas os irmãos de José não pensavam assim não. Eles estavam pensando em levar José mesmo na morte. Diz assim: vamos matá-lo, vamos jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então vamos matá-lo, nós vamos reprimir os sonhos, como se alguém pudesse segurar os sonhos de Deus. Não dá, meus irmãos. Os irmãos de José tentaram, e talvez muita gente vai tentar matar os teus sonhos. Se você não continuar olhando, ou se você continuar olhando para o Senhor, meus amados, se você sabe a história de José, você sabe que Deus deu vitória para ele, e com certeza Deus pode dar também a você. Veja que os irmãos de José venderam ele, terminaram dizendo: não mata não, mas vende lá. Versículo 27 diz assim: vamos, vendam ele para os ismaelitas, troca, não tocaremos nele, é nosso irmão, não vamos ter problemas com sangue não, mas vende ele. E sabe por quanto venderam? Por 20 ciclos de prata. Sabe o que era isso? Um valor de um escravo aleijado. Vende esse aleijado. E sabe o que José era? Um jovem bonito e formoso, é o que a Bíblia diz. Então, meus amados, eles montaram uma história, mentiram para o próprio pai, fizeram uma série de composições para tentar barrar e segurar os sonhos de José, e o problema foi dentro da sua própria casa. Mas a história de José mostra que José estava disposto a pagar um preço e fazer diferença até mesmo dentro da sua família. E quem sabe Deus vai te usar mesmo no meio dessas incompreensões. Deus usou José para mudar a história da família. Eu não tenho dúvida que à medida que Priscila confrontava o pai sobre determinadas coisas, não era fácil e muito aceito.
Mas ela persistiu, confrontando, orando, olhando nos olhos, abrindo a palavra, dizendo, até que o Espírito de Deus foi lá e mostrou a necessidade de mudança, de arrependimento, de confissão, de caminhar uma trajetória nova. Se você quer mudar a história, querido, da sua própria família, é preciso olhar para essa trajetória de José. Mesmo que você admita que não é fácil, na história de José, ser vendido e ir para a morte, não é fácil. A segunda grande demonstração, como José teve problemas não só em casa, mas ele teve problemas também fora de casa. Veja, o último versículo aí de Gênesis 37, lá no versículo 36, diz assim: nesse meio tempo eles venderam José para o Egito. Vai lá, vende para os midianitas, levaram José para a casa de Potifar. Quando chega no versículo, capítulo 39, no versículo 1, diz assim: José já havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora José já era objeto de negociação. Os irmãos venderam para os midianitas já venderam ele para Potifar, e agora Potifar já estava colocando lá e tendo José como seu escravo. Mas o que nós precisamos saber também, que mesmo na direção, mesmo tanto lado do outro lado do mundo, num país vendido, maltratado, numa cultura que ele não conhecia e não merecia estar lá, mas o Senhor continuava se fazendo presente na vida de José. O que nós precisamos aprender é que a fidelidade de Deus vai além da tua própria família. É por isso que a Bíblia diz: mesmo que pai e mãe te abandonem, eu não vou te abandonar. Mesmo que os outros, que o mundo não compreenda, não te entenda, o Senhor vai estar contigo. É isso que José não perdia na sua trajetória, na sua caminhada, esta sintonia. E era tamanha a sintonia, veja o versículo 3 de Gênesis 39, que Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Deus é tão tremendo, meus irmãos, é tão além da nossa capacidade de compreendê-lo, que até o camarada que nem conhecia José direito, que com certeza não adorava o Deus de José, não entendia a própria palavra, os princípios de José, mas Deus não podia deixar aquele homem cego de tal forma que ele não via a bênção de Deus sobre José. Sabe por que isso? Pela fidelidade de Deus. Já pensou numa terra pagã, distante, vendido, mas até os outros ainda podiam ver que Deus estava com ele, traído, vendido, numa terra distante. Mesmo assim, não crente, o Potifar podia ver que Deus estava com ele. Meu amado, vale a pena, não desista, olha para o Senhor, continua firme, acredite nos sonhos de Deus na sua vida. Não desanima com aquelas palavras que vêm, quem sabe, de dentro de casa ou até fora de casa, que era o caso aqui agora já na situação de José passado. E ele se tornou o que? Diz o versículo 4, um administrador. Potifar lhe confiou tudo. Agora José, olha, sai de uma situação de vendido, de um escravo, para o administrador da situação. Percebe como Deus é tremendo. Ele pode te tirar daqui e te colocar numa posição tão incrível que eu acho que nem José podia imaginar, que de mercadoria ele vinha se tornar o administrador da casa de um dos homens mais importantes lá daquela época. Mas Deus é capaz de fazer exatamente assim, muito mais do que nós pensamos e pedimos. E veja que no versículo 5 e 6, Deus deixa claro novamente de Gênesis 39, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Por quê?
Por causa do egípcio, por causa de José. E assim ele deixou tudo aos cuidados de José. Tudo. Mas sabe que no meio de toda essa história, surge também na casa de Potifar um outro problema. Agora é a mulher de Potifar. E sabe o que é que a Bíblia diz para mim e para você? Que o pecado tenazmente nos assedia. Isso está lá em Hebreus 12. Sabe o que é que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8? Que o diabo anda em derredor, sempre tentando nos tragar. E não era diferente. Agora José já está numa outra situação, mas ele tinha um sonho e um plano de Deus, e agora uma outra pessoa, completamente diferente, estava tentando inverter, se investir e atrapalhar os planos de José. E às vezes você pensa, por que comigo? Parece que só o problema só acontece com você. Não, meu filho, acontece com José. Paulo diz, Deus me deixou um espinho na carne para eu me manter humilde, me manter na sintonia de Deus. Deus pode deixar determinadas coisas na tua vida, que não significa falta da bênção de Deus, muito pelo contrário. Deus tem coisas tão tremendas para fazer na minha vida e na tua vida, que às vezes o que é mais importante é nos manter nessa atitude de humildade, porque a humildade precede a honra. Então Deus vai trabalhando. E veja no versículo 7 de Gênesis 39, o que é que acontece. Depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: vem, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Percebe o senso, a sintonia do coração de José era com o Senhor. Não interessa onde ele estava, não interessa a nação, não interessa a situação, não interessa a tramóia da mulher. Ele diz: eu não posso fazer isso, eu tenho um Deus que me acompanha, eu sei que Ele está aqui, eu não posso pecar contra Ele e pecar ainda contra o meu Senhor. E o texto diz, que ela insistia, veja o versículo 10. E assim, embora ela insistisse com José como dia após dia. Meu amado, o pecado nos assedia mesmo. Na vida de José, homem de Deus, todo dia lá estava a mulher tentando José. Não é fácil. Talvez ceder seria a situação mais natural. Camarada jovem, bonito, uma mulher tentando ele em casa, e veja que ela vai num momento assim, não tinha ninguém em casa. Como é que você não vai deitar comigo? Depois diz o texto lá na frente. Veja os versículos posteriores, quando ele diz assim: olha, não tem ninguém em casa agora, por que você não deita comigo? Ela agarrou ele. Quando ela entrou em casa, no versículo 11, ele entrou para fazer suas tarefas, não havia nenhum empregado, e ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas diz o que? Ele fugiu da casa, deixando o manto na sua mão. Muitos crentes diriam assim: pastor, eu não sou de ferro, né, pastor? Também há de convir, né, pastor? Justificaria o seu próprio pecado. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz em Tiago? Quando alguém for tentado, não diga que foi tentado por Deus. Não, Deus não tenta ninguém. Você é tentado pela sua cobiça, que lhe arrasta e que lhe seduz. E sabe o que José fez? Fugiu do problema. E a Bíblia diz, 2 Timóteo 2:22, 2:22, foge das paixões da tua mocidade. 1 Coríntios 6:18 diz: fujam da imoralidade,
sexual. Fugir não é vergonhoso. Vergonhoso é cair no pecado. Vergonhoso é pecar contra o Senhor, pecar contra o teu chefe, pecar contra quem quer que seja, com teu amigo ou com pessoas preciosas. Isso é vergonhoso. Ela aprontou para cima de José. Mesmo assim, o chefe ficou indignado e diz no versículo 20, mandou buscar a José e lançou na prisão onde eram postos os prisioneiros do rei. E diz o final do versículo: e José ficou na prisão. Você está acompanhando aí? Gênesis 39. Agora veja o versículo 21. Mas o Senhor, sabe o que assim mas significa, meu querido? É aquela conjunção adversativa, não é, moço? É a conjunção adversativa que diz: olha, presta atenção no contrário. Enquanto ele passava tudo isso, mas o Senhor estava lá para cuidar da vida de José. O Senhor está lá, mesmo na prisão. José não deixou de passar na prisão, mas o Senhor o assistiu. É como se o Senhor estivesse dizendo: você é meu, espere, eu estou com você. José parece não se enfraquecer, é como se ele acreditasse naquilo que a Bíblia diz, que Paulo fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. O salmista não diz isso para nós? Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está lá comigo. E sabe como ele concluiu o Salmo 23? Certamente bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor seguia o homem de Deus chamado José. A bondade e a misericórdia do Senhor segue qualquer crente, porque Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é promessa desse pastor, é promessa do bom pastor, do supremo pastor, daquele que é maravilhoso, daquele que tem o nome acima de todo nome, aquele que é antes de todas as coisas e será no futuro, porque ele é o Alfa e o Ômega. A esse Jesus é que nós precisamos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sabe o que 2 Timóteo Paulo diz lá, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz: olha, na minha defesa ninguém apareceu também para me apoiar, todos me abandonaram. Mas vem de novo essa conjunçãozinha adversativa, ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Sabe quem está contigo? O Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz: quando o Senhor fala, quando o Senhor age, quem pode impedir os sonhos de Deus? Quem importa? Nem os de dentro, nem os de fora, meu amigo. Salmo 39, o Senhor diz: tu me sondas, tu me conheces, sabe quando me assento, sabe quando me levanto, de longe percebes, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os teus caminhos, Senhor, são bem conhecidos diante de ti. Tu me cercas por detrás e por pela frente, pões a tua mão sobre mim. Esse é o nosso Deus. Sabe o que Jesus diz em Lucas 21 para mim e para você? Odiarão vocês por causa do meu nome. Mas de novo, contudo, de novo, a conjunção adversativa: contudo, nem um fio da cabeça de vocês se perderá. O Senhor é fiel, meu amado. Não desista do seu sonho. Deus é fiel, tratou com bondade, mesmo na prisão. O que é que a Bíblia diz? Deus colocou o carcereiro para tratar José com bondade e simpatia. Não foi os pais, não foi o chefe, não foi a mulher de Potifar, mas Deus não deixou de mandar um anjo cuidar de José, mesmo na cadeia. Essa é a diferença do Deus que nós cremos. É um Deus vivo que está conosco, mesmo lá na prisão. Estava com José. Deus faz cada coisa, meu amado, é infinitamente mais. Por isso a Bíblia diz: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para os seus.
Vale a pena chegar a esse Jesus. Não desista dos seus sonhos. Talvez hoje você precise exatamente olhar para o Deus de José, o Deus da Bíblia, e não desistir dos seus sonhos. E lembra, é esse Jesus, é nele que nós podemos todas as coisas.